Vamos dar prosseguimento. Aí vamos. Aí. Eu vou tirar a máscara, tá? Não é Covid. Então vamos lá. Dando prosseguimento, a gente está faltando ainda o hino 3, o hino 1 e o Iorozu para poder fazer a explicação. Hoje a gente vai fazer a interpretação do hino 3, tá ok? Vamos ler página 7. Tá? Terceiro, trazendo o tempo para a oração. Acordar de manhã, fazer as refeições, ir ao banheiro, trabalhar ou estudar. Se você é saudável, sua vida diária pode ser muito óbvia e chata. No entanto, por exemplo, se você orar todos os dias para que as pessoas que estão se esforçando duramente na reabilitação para que possa andar, pode brotar em você um sentimento de gratidão por poder caminhar para a estação todos os dias. Aqui a gente não caminha para a estação, né? Tem trem aqui também, né? Tem. Então tá bom. Mas a gente caminha para o ponto de ônibus, viu? Tá? Para que possamos viver, é necessário que as coisas que fazemos normalmente seja visto como natural. No entanto, pode-se dizer que agora é preciso agradecer pelas coisas naturais do cotidiano para brotar o sentimento de gratidão e alegria. Tá? Essa é a interpretação do nosso Daikyo-Kaito-san. Tá? É uma interpretação como a gente pode trazer para a vida da gente os ensinamentos dos hinos. Tá? O hino 3, basicamente, ele é um hino em que a gente dançou aqui. Pode-se dizer que é um hino que fala muito diretamente da doutrina em si, né? Que ele começa com Hinomoto Shoyashiki no, né? Hinomoto. Hi seria o sol, né? No Japão, poder ver o sol, que também é representado por dia, que é representado também por Deus, por sol e pela lua, tá certo? No moto é a origem, né? Origem, ou seja, a origem do sol, a origem das coisas, a origem do, né? É, e fala de Shoyashiki. Shoyashiki, na verdade, era justamente a aldeia onde Miki Nakayama, Oyasama, né, eles moravam. Era aquela aldeiazinha, né, pequenininha. Então, ela dizia que justamente tudo começou ali, né, em outras palavras. Ah, esse hino em particular, tanto o hino 3 quanto o hino 4, a gente usa o leque. Né? A gente usa o leque. E aí vocês podem ver assim, o leque da gente, né? Que a gente dança aqui, ele é o leque que tem a bandeira do Japão. Não é verdade? Né? Mas esse leque, ele não foi. A gente dança os leques desde a época de Oyasama. E ele era desse jeito desde a época, desde muito antes. A bandeira do Japão, do jeito que é formado, ele foi constituído em 1870. Então, muito antes já se dançava. Então, na verdade, o nosso leque ali, que tem aquele sol ali, ele não representa a bandeira do Japão. Ele, coincidentemente, junto com a bandeira do Japão, ele representa como se fosse a terra do sol nascente. Mas no caso específico do hino 3, ele quer dizer justamente em que ali a terra, ou Diba, onde tem, tende, ele é a terra onde foi criado os seres humanos. Né? Não tem nenhuma relação política com a bandeira do Japão. Tá certo? E aí, essa interpretação do nosso Daiko Kaito-san, ele leva a algo muito mais profundo. Né? Se a gente olha aqui assim por ele, ele fala o seguinte, né? É muito interessante. Ele diz, se a gente ficar na nossa vida, no nosso cotidiano, né? No dia a dia, a gente pode entrar naquele piloto automático, que é o que acontece. E aí ele fala assim, mas quando a gente começa a orar por uma pessoa, por exemplo, que está fazendo reabilitação para poder andar, isso que a gente faz normalmente,
né? Que para a gente é óbvio andar. É óbvio para a gente andar. Mas para quem está fazendo uma reabilitação porque não consegue andar, não é óbvio. Andar é um objetivo. Né? Então veja que assim, para algumas pessoas, se a gente começar a se colocar na posição de algumas pessoas que não têm esse que a gente tem, a saúde que a gente tem, o óbvio que a gente tem, de andar, de respirar, né? De estar podendo ir para o trabalho, de estar podendo comer, sentir o gosto da comida. Todas essas coisas, né? Se a gente for pensar somente que é, é muito normal tudo isso, realmente a vida fica sem graça. Agora, quando a gente começa a despertar na gente um sentimento de gratidão, a gente começa a perceber o quanto a gente recebe graça de Deus. Tá, agora tudo isso falando, né? Porque esse hino em particular, ele é um hino que ele remonta muito aos ensinamentos de Oyasama. Ele fala do local sagrado, a construção do local sagrado, ele fala. Na época de Oyasama, todos os discípulos de Oyasama se juntaram na fé para poder construir o recinto, o primeiro recinto. Foi uma construção não foi só uma construção física, mas foi uma construção principalmente de fé. Ele fala dos hinos sagrados. Ele fala do Hinokshin. Hinokshin, isso que a gente fala sempre, Hinokshin. A gente vai fazer Hinokshin. O que é fazer Hinokshin? Né? A gente fala. É tão amplo a ideia do Hinokshin, você se dedicar em prol, principalmente dos próximos. Então veja que esse hino 3, ele fala absolutamente dos ensinamentos, especificamente aquilo que o Oyasama nos ensinou. E aí, juntando com o que o Daikokai-san quer dizer, é mais ou menos o seguinte. Quando nós não temos fé, quando nós não acreditamos, quando nós não temos os ensinamentos, e aí eu vou além do que o Daikokai-san está falando, e eu digo, de qualquer religião, se você não tem fé em Deus, se você não pratica essa fé, se você não pratica o bem, a sua vida pode ser uma coisa extremamente morosa e sem graça. Mas quando a partir do momento em que a gente tem fé em Deus e pratica, né, especificamente no caso do hino 3, ele está falando dos ensinamentos do Tendikyo, que desperta no coração da gente o sentimento, primeiramente, de gratidão. E quando a gente tem esse sentimento de gratidão, o que é que vem depois? A nossa dedicação. Ora, eu sou grato porque eu tenho saúde. Eu sou grato porque eu posso andar. Eu sou grato porque eu tenho forças nas mãos. Então, esse final de semana aqui, no início dessa semana aqui, a gente viu muito Hinokshin aqui, de vocês mesmos. E por que é que vocês vieram fazer esse Hinokshin? Por que é que vocês reconstruíram? O Lenildo Tali fez a reconstrução do banheiro. Por que é que fez a reconstrução do banheiro? Por que é que a gente limpou e que arrancou esses matos aqui? É simples, única e exclusivamente para ver a igreja bonita, o local que você vê bonito. Ou para fazer com que as pessoas que venham, que estão vindo hoje e que vão vir mais tarde, porque o sensei está vindo, o sensei do Daitoken, né? Para que ele possa sentir alegria em entrar aqui, sentir que ele está entrando no lugar em que as pessoas praticam os ensinamentos. Isso dá muita alegria. Toda vez que a gente entra em qualquer lugar que a gente sabe, independentemente da religião, a gente entra num lugar em que sabe que as pessoas ali estão praticando o bem. A gente não sabe explicar, mas o sentimento é um sentimento de muita alegria. Porque aquilo ali tudo passa para a gente. Então, tudo que a gente faz, começando pelo serviço, né, a nossa oração, eu falo para você, do Tendikyo, ela não é uma simples oração de pedir e agradecer. Lembra que eu falei isso aqui para vocês?
A oração do Tenrikyo, ele vai mais além. É uma oração de reflexão, em que você reflete sobre a sua própria conduta para poder conseguir entender os desígnios divinos, a razão divina, o que Deus está lhe dizendo, para poder a gente sair em ação na salvação do próximo. As três partes, a Shiki, Oharo, Tetas, Ketama, ou seja, limpando os males. Limpando os males, eu estou refletindo sobre a minha conduta. Eu estou limpando o meu coração. Limpando o meu coração, eu estou esvaziando o meu coração para poder, na segunda parte, Choto Hanashi, que Deus está falando, para poder eu conseguir entender o que Deus está querendo me dizer, para na outra parte, apressando a salvação, Kandodai. Eu ir em busca da salvação das pessoas. E isso todos os dias, o dia todo, o tempo todo. Se diz, tá, na verdade está nas escrituras, está em todas as escrituras, os ensinamentos de Oyasama é o derradeiro ensinamento de Deus. E tem parte, aqui inclusive do hino 3, inclusive, que fala, né, em que assim, até agora não entenderam o que eu falei. Mas é natural que não entenderam o que eu falei, porque até então, Deus, através dos seus sábios, através dos seus emissários, através dos seus profetas, através dos seus messias, ele falou até o ponto em que a humanidade conseguiria entender aquele ponto ali. Isso está na escritura também, isso tá nos ensinamentos, não está no Fudesak. E aí ele vem com os ensinamentos de Oyasama, como o derradeiro Oyasama, explicando tudo. Será que a gente também consegue entender tudo que Deus está dizendo para a gente? Esse é que é o verdadeiro, eu acho que é a verdadeira missão da gente. Conseguir entender o máximo. Por isso que a gente tem um caminho longo. Por isso que a gente tem um caminho de dedicação muito grande. Por isso que a gente tem as orientações. A gente recebe as orientações de Deus. Essas orientações de Deus, a gente até no momento pode até perceber como coisas não muito boas, vamos dizer assim, né? Porque elas se revelam em enfermidades, ou se revelam em problemas circunstanciais, problemas. Né? A gente, no mês passado, eu estava aqui falando do hino 6, e aí lembra que eu não queria falar sobre catástrofe. A gente falar de novo catástrofe, e já estava tendo a catástrofe do Rio Grande do Sul, né? E já estava bem antes, mas foi no domingo e no sábado era o show da Madonna. Lembra? Que eu estava aqui meio revoltado. Porque a catástrofe do Rio Grande do Sul já tinha começado na semana anterior. Já tinha começado. Lá para quarta, quinta-feira, na sexta-feira a coisa já estava caótica. Já tinha mais de 50 mortes na sexta-feira. Quer dizer, contabilizado. E se falava muito pouco na mídia. Falava, mas falava muito pouco. Falava no quê? No show da Madonna. Aí eu vim aqui meio revoltado, né? Que dizia assim, o brasileiro é muito solidário desde que não tem um show da Madonna. E aí quando foi sábado, felizmente acabou o show da Madonna. E no domingo começou a se dar muita atenção para as catástrofes do Rio Grande do Sul. Até hoje está se dando, até porque a catástrofe está mais em cima. E aí a gente fica olhando assim, o que é que Deus está querendo dizer com essas catástrofes? E eu fico dizendo assim, foi ensinado por Oyasama que as orientações elas servem para autorreflexão, nunca para julgar. Nunca para julgar nem aconselhar ninguém. É uma autorreflexão. E aí não cabe a gente a refletir o porquê das pessoas do Rio Grande do Sul estão sofrendo isso, essas orientações de Deus. Não cabe, não. Agora,
A gente aqui, eles são nossos irmãos. Estão no nosso país. Eles estão sofrendo. Cabe a gente refletir o que é que Deus está querendo me dizer com tudo isso. Eu tenho uma pequena e breve reflexão, e eu compartilhei aqui com vocês. Eu vou repetir essa reflexão, que digo assim, toda vez que tem uma calamidade no Brasil, o povo brasileiro se mostra um povo muito solidário. E aí eu vou mais além, assim, porque a gente fala do Brasil, a gente fala isso com um orgulho muito grande, né? E realmente é. E eu digo, não é só o povo brasileiro, não. O povo da América Latina, o povo latino. Ele tem uma solidariedade muito grande quando acontece alguma coisa com seus irmãos. Eu vou mais além, né? Eu acho que não é nem igual no mundo inteiro. Como o latino-americano, como o brasileiro, ele se mobiliza diante das calamidades. Como ele faz. Porém, a duração é pequena. Infelizmente, a duração é pequena. E aí eu vou repetir aqui compartilhar com vocês essa minha reflexão. O que é que Deus está querendo me dizer com isso? Ora, todo ano, inclusive no mesmo Rio Grande do Sul, tem uma calamidade. Será que Deus não está clamando por mais solidariedade? Será que Deus não está querendo, insistindo para a gente, dizendo assim, vocês precisam ser mais solidários. Vocês não precisam esperar que eu traga uma calamidade para poder ser solidário. Vocês têm que ser solidários todo o tempo todo. Vocês não podem esquecer, por exemplo, que quando essas pessoas que acabou agora, a gente está falando ainda da calamidade do Rio Grande do Sul, porque ainda lá está alagado. Mas eu desconfio que se não tivesse mais alagado, se já tivesse tudo sequinho, o povo já estivesse começando a voltar para suas casas, a coisa já teria sido esquecida. Como foi esquecido, por exemplo, de Petrópolis. Lembram? A calamidade de Petrópolis? Outro dia desse eu estava lendo que existe ainda um grande número de desabrigados em Petrópolis. Que o governo prometeu casa, que o governo prometeu isso, que o governo prometeu aquilo, o pessoal está na rua. Ainda precisando de solidariedade. Algumas pessoas têm suas casas estão lá interditadas e eles não podem nem voltar para poder reformar suas casas. Porque as autoridades, logicamente, a Defesa Civil condenou a casa, ele não pode voltar, mas também não dá nenhuma solução. Mas também não diz para ele assim, você tá bom, você não dá. Então, será que Deus não está querendo dizer para a gente, para cada um de nós aqui, para nós, a gente precisa ser mais solidário? Há um ano atrás, aproximadamente, eu tinha falado, inclusive, sobre solidariedade, tinha falado sobre isso. E aí tinha falado a respeito sobre que a gente poderia ser solidário antes que as calamidades acontecessem. Né? Eu estou sendo um pouco repetitivo aqui, mas eu acho que é preciso a gente repetir isso. Porque quando a gente só toca no coração da gente quando a gente vê alguém sofrendo. A gente não vê, não consegue enxergar a iminência do sofrimento. É difícil isso. Concorda comigo? Será que a gente consegue enxergar para a pessoa assim? Não, vê a pessoa tá muito bem ali, tá tudo bem, não sei o que coisa e tal. Mas a gente chegar ali e ver uma iminência de sofrimento ali. É difícil, né? Eu acho que eu consigo dizer, até complicado. E aí vem esse no terceiro. Se você é saudável, sua vida diária pode ser muito óbvia e chata.
No entanto, por exemplo, se você orar todo dia para as pessoas que estão se esforçando duramente na reabilitação, olha, isso aqui é só um exemplo que o Caio está falando. Mas se a gente não esquecer as pessoas que têm muito menos que a gente, de óbvio que a gente tem, e a gente começar a orar por essas pessoas, como por exemplo esse pessoal de Petrópolis, como por exemplo o pessoal do sul da Bahia. Lembra também o pessoal do sul da Bahia? Lembra também o pessoal de Minas Gerais? De Espírito Santo, do norte do Espírito Santo? Eu vou mais além. Assim, antes de eu chegar aqui, eu lembro que teve o primeiro ciclone tropical aqui no Paraná, que eu fiquei de boca aberta. Tufão tropical. Tufão só tem lá no Japão. Aí deu aqui no Paraná, uns 2 anos anteriores. E o tufão passava e saiu arrastando tudo no Paraná. Agora não me recordo em que vila foi. E morreu um bocado de gente. Eu recebi essa notícia lá no Japão. Será que a gente lembra de tudo isso? Lembra não, né? Lembra não. As religiões, assim como a Tenrikyo e todas as religiões, assim como o hino 3 evoca, né? Os ensinamentos de Deus, eles servem justamente para a gente tocar no nosso coração, olhar para dentro de nós, praticar. Praticar. Praticar o que Deus está nos ensinando. Quando a gente vem para aqui, né, parece até somente uma pequena performance de instrumentos musicais, de dança sagrada, em japonês, que para a gente, né, para nós que somos brasileiros, pode ser uma grande novidade. E isso exige treino. Né? Eu estava aqui no meio, a gente tava, aí eu estava bem nostálgico, né? O Márcio começou a tocar taiko, eu estava bem nostálgico, porque o Márcio toca taiko como meu pai ensinou a tocar taiko. E hoje em dia não se toca mais taiko dessa maneira. As pessoas não tocam taiko mais dessa maneira. É toda uma técnica que meu pai me ensinou. E para o Márcio atingir essa técnica, ele desde criança, ele treinou muito. E se brincar, meu pai deu muito cascudo nele. Não deu. Né? O Maninho também, né, Maninho? Eu levava a baquetada ele ficava do lado com o surigane e eu com o taiko. Quando eu tocava errado, tocava meio com a mão frouxa, era só a baqueta do surigane assim, ó, pataf do lado. Sabe? Mas hoje, quando a gente vê uma pessoa tocando isso, chega enche o coração de alegria. Eu encho o coração de alegria. Tá? Porque não é só simplesmente o tocar um taiko. Vem toda uma história que começou aqui em Fortaleza, que começou através do meu pai, que começou com a avó, que começou com a avó do Márcio, começou com o pai, o irmão do Hermani. Tem toda uma história que traz a gente até aqui agora. Tudo isso construiu a gente até aqui agora. E está aqui, ó. E trouxe tudo isso para a gente. Nós estamos aqui todos graças a tudo isso. Né? Todos esses ensinamentos. Essas pessoas, né, que nos antecederam. E que seguiram os ensinamentos. Tudo bem que agora a gente não pode mais dar baquetada na cabeça de ninguém, não, né? Para poder a pessoa aprender, né, não, maninho? Ou então pegar a faixa de judô, né? E meter a lapada, a gente não pode mais fazer isso, não, né? Não pode, não. Né? A Gessiane sofreu um pouquinho comigo, não levou baquetada, não, mas ficou de castigo um bocado de tempo aqui, quando ela morava aqui. Vai aprender a tocar direito. A Gessiane, eu acho que foi a única que eu peguei mais no pé dela. Eu deixava ela de castigo, deixava ela fazendo aqui. Era como se fosse. Era, não é? Como se fosse minha filha mesmo. Eu puxava a orelha. Né? O cão de guarda, né? Ó, o cão de guarda ali, né? Mitico, né? Minha irmã. Mas o que, assim? Porque
Eu estou falando isso, eu não vou entrar no detalhe das especificações do hino 3. O que eu quero dizer é que todas essas coisas que a gente aprende, tudo isso tem um ensinamento muito profundo por trás disso. E esse ensinamento profundo, ele é muito subjetivo, é muito de cada um. Por isso que a gente não pode chegar e dizer assim, o pessoal lá do Rio Grande do Sul está sofrendo isso porque eles têm um. Não pode. Porque foi predestinado. Não pode. É uma reflexão errada. Está no ensinamento. Deus falou isso. Os ensinamentos de predestinação e de causalidade, eles só servem para autorreflexão. E vai mais além. O que acontece com as pessoas do nosso lado é nossa causalidade também. Então, tudo isso que está acontecendo com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que é a minha reflexão, é o que é que eu deixei de fazer para que tudo isso aconteça? Como brasileiro, como missionário, como ser humano, como instrumento de oração, o que foi que eu deixei de fazer? Eu estava até dando um exemplo no mês passado e foi muito engraçado. No mês passado, eu tenho até o exemplo de salvação, que bastou uma fila, chegou uma mulher lá querendo passar, né? E aí veio a raiva, né? Que a mulher estava tentando me enganar. Olha que engraçado, esse mesmo mês fui eu e a Gessiane foi comigo. Não foi a mesma pessoa, não, mas do mesmo jeito, não foi não, Gessiane? E o cara não tinha uma cara muito boa também, não. O cara, fora o cheiro de cachaça, e o cara com um papo de que não é ladrão, de que não sei o que, de que tá ali, pedindo, porque não sei o que ajuda, não sei o que. Sabe? Só que eu evoluí, viu? Um degrauzinho, viu? Eu não fiquei com raiva do caba, não. E ainda pedi perdão para ele. Sabe? Você veja como Deus dá a oportunidade para a gente se redimir. No ano passado eu quase enxotei a menina. Sai daqui, vaza. Tá querendo me enganar? Né? Dessa vez, quando veio, rapaz, a primeira coisa que eu me lembrei, eu digo, olha, igualzinho, Deus está me dando de novo. Tudo bem, não caí não. De novo não, não caí não. Mas não é esse meu orgulho não. O meu orgulho foi ter ele tratado bem. E ter pedido perdão para ele. E na hora eu vi os olhos dele brilhar, assim, como do tipo assim. Eu não sei exatamente o que ele estava refletindo ali. Só que depois ele saiu dali, eu não vi ele indo para outro lugar para pedir, não. Você viu? Será que de repente subiu na cabeça dele uma autorreflexão do tipo assim: eu estou fazendo uma besteira? Eu estou tentando enganar as pessoas? Você veja que Deus usa a gente para poder transmitir alguma coisa para as pessoas. Sabe? Fora que o dia da gente, na sexta-feira, né, depois de uma semana toda chuvosa, não foi, Lenildo, que a gente não podia fazer as coisas direito, né? E aí, de repente, na quinta, na sexta-feira, aquele sol. Vocês entendem quando a gente limpa o coração da gente, a gente começa a entender o que Deus está querendo dizer? Sabe? Eu passei a semana, eu não pude estar junto com os meninos, que eu ainda estou me recuperando dessa gripe aqui, que me derrubou. Já vai fazer quase 15 dias. Mas é porque eu não paro. Eu voltei com essa gripe lá de São Paulo. Aí eu melhoro um pouquinho, eu vou fazer, melhora um pouquinho, aí pum, aí recaída, recaída, recaída. Aí quando chegou agora, Deus está olhando, tu tem que parar, tu não tem mais 20 anos de idade não. Tá? E eu doido para passar a roçadeira elétrica aqui. Mas aí tome chuva, tome chuva, tome chuva. Aí ó, Deus está me dizendo que não pode passar a roçadeira elétrica com chuva não. Né? Aí Deus está mandando eu ficar quieto mesmo. Tá?
eu vou fechar isso aqui, né? essa explanação, essa conversa da gente, tá? Para mim, a grande mensagem do hino 3 é: nós temos um ensinamento. Um lindo ensinamento. O ensinamento de Oyasama. A gente precisa aprender esse ensinamento. A gente precisa ir a se aprofundar nesse ensinamento. A gente precisa se aprofundar nesse ensinamento para poder praticar esse ensinamento. Para principalmente a gente conseguir entender como a gente vai fazer a salvação do próximo. Para poder a gente não entrar num cotidiano, para a gente poder não entrar num vício de rotina espiritual, de só acordar, trabalhar e dormir, acordar, trabalhar e dormir, acordar, trabalhar, comer e dormir, acordar, trabalhar, comer e dormir, e pensar somente em si. Então, os ensinamentos de Deus, ele vem justamente para isso. Então, vamos nos aprofundar nos ensinamentos. O Hermani está indo agora em julho para fazer o Shuyoka, para se aprofundar no ensinamento. Apesar de que ele já fez o Shuyoka, mas ele está indo de novo para se aprofundar nos ensinamentos. E aí que é engraçado, eu não queria nem falar aqui, mas eu vou falar. E eu também não vou especificar muita coisa, não. Mas só a intenção deles, eles já receberam uma graça. Pá! Tá? Então é assim, Deus sinaliza quando você está fazendo as coisas certas. Ele sai sinalizando. E é por isso que quando a gente não está fazendo a coisa muito certa, não, né, Leandro? Aí a gente fica gripado. Eu preciso refletir o que é que está acontecendo aqui, o que é que eu não estou fazendo direito. Aí fica rouco, fica gripado, fica mole, não pode viajar, não pode fazer as coisas. Sabe? Tá certo? Então vamos nos aprofundar no ensinamento. A gente vai terminar a palestra aqui, mas depois eu queria passar para vocês um pouco da agenda. Tá bom? Então vamos terminar, ok? Aí.